Vamos lá falar de uma empresinha nova aqui no canal que muita gente tem pedido. Ela fez um IPO. O que é o IPO? Fez a abertura de capital na Bolsa de Valores recentemente. Foi agora em dezembro, finalzinho de dezembro. Então temos uma surpresa que pode ser atrativa, pode ser muito boa ou também pode não ser. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou falar aqui da Automob, código AMOB3, e essa empresa é uma empresa do setor de veículos, bem interessante, já adianto que é bem interessante sim, mas tem alguns detalhes que você precisa ficar sabendo antes de já sair por aí fazendo investimentos. Eu sei que muita gente já queimou a largada a empresa, como você pode ver aí, eu até coloquei o título, será que ela é a maior oportunidade da bolsa? Você precisa saber antes de investir, beleza? Se você não é inscrito no canal, já considere se inscrever nesse canal, vamos aumentar a nossa comunidade de investidores, e para 2025 pode ser que a Automob seja aí, ó, de repente a sua virada de jogo, sua virada de carteira, mas você precisa desses pontos de atenção antes de sair simplesmente investindo numa ação, porque ela custa apenas centavos. Hoje ela está aí na casa dos 30 centavos mais ou menos, tem aquelas variações, já que é uma empresa, uma small cap ainda, bem pequenininha, na verdade ela até uma micro cap, então sofre bastantes oscilações. Então vem comigo aí para minha tela, já dá o like no vídeo também. Vamos lá. O que é automóvel? Para começo de conversa, a gente precisa saber o que é essa empresa. Antes de você colocar o seu dinheiro numa empresa, você precisa saber o que ela faz, onde que ela atua, o que ela realmente é. A Automob, a Mob3, ela estreou na B3 por 20 centavos e ela já subiu, tá? Primeiro, na verdade, ela bateu lá mais de 40 centavos, ela dobrou, a gente já vai falar disso. Inclusive tá aqui, ó, ela subiu 130% no primeiro pregão, na primeira negociação em bolsa de valores já mais do que dobrou o valor. Depois ela acabou recuando. Ela, na verdade, é uma concessionária de automóveis, um grupo de concessionárias de automóveis, e você já vai ver a relevância dessa empresinha que está surgindo aí no mercado brasileiro. E essa nova companhia chegou com uma receita de 12 bilhões de reais. Aqui para você entender, ela é uma concessionária de veículos vinculada ao grupo Simpar. Tá? Então ela vem dentro de uma outra empresa já, que é uma holding. Tá? Essa holding, que é a Simpar, ela decidiu desmembrar essa operação, tirar ali de dentro dela, fazer uma empresa à parte na Bolsa de Valores. Então, para que você entenda, não é uma empresa que está surgindo assim do nada, tá? Ela já existia antes, mas a sua ação que é uma ação nova. Empresa é diferente de ação, você precisa entender isso antes de tudo. A empresa já existia e a ação é que surgiu agora no mercado, beleza? Esse ticker, a Mob3, acumula também a divisão de automóveis pesados da Vamos. Então, assim, ó, mais uma empresa que está na Bolsa de Valores, que é a Vamo3, ela também ficou ligada aí a essa empresa que é a Mob3. A Vamos, na verdade, é uma empresa de automóveis pesados, como eu acabei de falar para você, mas essa empresa, a Automob, ela é uma rede de concessionárias. Você já vai entender direitinho, calma aí. O CEO da Automob, Antônio Barreto, disse que o planejamento estratégico da companhia está focado em desenvolver o segmento de seminovos. A gente sabe que aqui no Brasil os carros estão muito caros, não só os carros, né? A gente tem tudo muito caro no Brasil, a gente paga muito de imposto, e quando a gente vai falar de carros, de veículos, a gente tem uma paulada então de impostos. Quando a gente pega lá nos Estados Unidos, os carros são muito mais baratos mesmo, e quando vem aqui para o Brasil, os mesmos veículos são muito caros, tá? Muito caros por conta da carga de tributos. Aí falando disso, dessa alta tributação, você já deve saber que o movimento de veículos novos é muito diferente do movimento de vendas de veículos seminovos no Brasil. Ou seja, o mercado de seminovos no Brasil, ele é muito forte e tem muita projeção ainda de crescimento. Quando os carros têm perspectiva de ficarem cada vez mais caros, que é justamente o que estamos vivendo, a gente vê o outro mercado, que é o de seminovos, mais acessível. Mesmo que eles estejam mais caros, ele fica mais acessível quando o comparativo com carros novos está muito desleal, muito disparelho. Então hoje ela já é a maior rede de concessionárias de veículos leves do país, com ampla escala de capilaridade presente em 5 estados, tá? Em 2023, a Automob deu um importante passo ao criar sua própria rede dedicada à comercialização de seminovos sob a marca seucarro.com. Eles têm até um site, ó, então é uma empresa que já está se destacando no mercado simplesmente por já ter essa amplitude.
eles não estão ligados apenas a pontos físicos, eles estão na internet. Cara, a empresa que não está na internet hoje simplesmente está sendo deixada para trás. Então a Automob já começou com um passo muito grande. Hoje ela tem receitas aí, ó. Olha só a divisão de receitas delas que eu peguei lá no site do Investor 10. Veículos novos movimentam 1,44 bilhão de reais. 60% das receitas vem de veículos novos ainda. 22,4% vem dos veículos usados. Peças e acessórios 9,40%. E outros, tem até serviços de blindagem e tudo mais, representam 8,2%. A Automob, ela tem o maior portfólio de marcas no Brasil, 28 marcas de carros e também de motos, uma blindadora e uma rede de seminovos. Você pode ver aqui que temos várias marcas conhecidas, você já deve conhecer: Volkswagen, BMW, Land Rover, Mini, Toyota, Honda, Jeep, Volvo, Fiat, cara, Jaguar, muitos carros aí, inclusive carros mais novos, olha só, marcas mais novas, a BYD, a Dodge Ram. Aqui embaixo você vê também as marcas de motos, ali a Yamaha, por exemplo, e a marca de carros ali, que é o site deles, seucarro.com. Mas tem um porém, sempre tem um porém, né? Quando a gente está falando de automóvel, a gente está falando de uma empresa recente na bolsa, a gente sabe que é uma empresa que precisa de crescimento. Ela é uma empresa totalmente focada em crescimento hoje. E se ela é focada em crescimento, normalmente ela vai precisar de alavancagem, vai precisar de capital para poder ampliar, expandir os seus negócios, continuar crescendo e principalmente conseguindo uma fatia maior do market share. E quando a gente vê uma empresa nesse cenário, o ideal é o quê? É que a gente tenha um cenário de juros mais baixos, porque isso facilita o crédito, faz com que a empresa pegue crédito com menos riscos. Porém, o cenário atual qual é? Aí eu até coloquei aqui para você, o atual cenário econômico representa um desafio. Eles não colocaram riscos, né? Mas um desafio para a companhia, sobretudo por causa dos juros altos. Então hoje eu vejo como realmente um desafio isso aqui para a empresa e, inclusive, para o fechamento de 2025, olha só essa reportagem, a projeção do mercado para o juro básico da economia subiu de 14,75% para 15% ao ano. Inclusive, depois de eu já ter preparado esse material aqui, eu vi que saiu uma reportagem sobre a XP falando que os juros terminais para a XP ficariam já em 15,5% em 2025, 15,5%. Então, empresas mais endividadas, empresas com foco total em crescimento, tem que tomar um certo cuidado, porque realmente fica mais difícil. 15,5%, a empresa precisaria de ter um ROIC, ou seja, um retorno sobre o capital de terceiros, muito maior, de 20%, 25%, 30%, para realmente ser uma boa empresa aí se destacando diante de um cenário desse. E aí a gente precisa ver, antes de tudo, se a Automob ela vai conseguir entregar essa rentabilidade acima desses 15,5%. Será que vai conseguir? Se ela conseguir, ok, é uma empresa que vai se destacar muito. Senão ela pode passar aí um bom período de vacas magras, um período aí de perrengue, até que o negócio comece a engrenar quando os juros caírem. Até porque os juros a gente não tem previsão ainda de baixar. Pode ser que um dia baixe, assim a gente espera, até mesmo para um fortalecimento do nosso mercado mesmo, do nosso país, mas olhando para o cenário mais curto, médio prazo, a gente não vê isso. E aí eu coloquei aqui um ponto de 2022, uma movimentação que a Automob fez. Olha só, aumento do portfólio de marcas com a concessão de 6 concessionárias BYD e 2 concessionárias de GWM, que são marcas aí atuais, marcas ligadas a veículos elétricos, ou seja, futuro, né? E essas marcas aqui, BYD, inclusive já destaquei uma outra reportagem, olha só, BYD tem alta de 41% nas vendas em 2024, então tá expandindo pra caramba, e se aproxima da líder Tesla. Então veja, ela pegou uma empresa fortíssima, que é a BYD, e jogou para dentro do seu portfólio 6 concessionárias da BYD. Algo que é muito, mas muito positivo e promissor para a Automob. Depois coloquei essa imagem para você aí, ó, que hoje é o maior portfólio de marcas do Brasil. O maior portfólio de marcas, produtos, serviços com extensa capilaridade, potencial de criação de valor adicional, enfim, tá com várias lojas, ó, 126 lojas, 69 mil veículos na venda de varejo, 100 mil veículos na venda direta, aqui as suas marcas. As suas receitas vêm crescendo desde 2020, desde o início ali da empresa, a receita líquida, olha só, vem crescendo, o EBITDA também vem crescendo, mas a margem líquida, tá? Quando a gente vai analisar uma empresa, a gente não pode olhar apenas para a receita, ou seja, não pode olhar apenas para o dinheiro que a empresa está gerando. A empresa ela precisa ter competitividade no mercado. E o que é
o indicador que nos mostra se a empresa tem competitividade ou não. É margem líquida de lucro. A margem líquida de lucro é o que indica se uma empresa faz lá, por exemplo, R$1.000 e ela tem uma margem líquida de lucro de 10%, quer dizer que a cada R$1.000 de receita, ela está lucrando R$100, tá? Então, uma empresa que tem 10% de margem líquida, você vai analisar com base no mercado, no seu próprio mercado, seu próprio segmento. Aí, se o segmento, por exemplo, faz 20% em média de margem líquida de lucro e essa empresa está com 10%, quer dizer que ela não tem tanta competitividade, porque ela não tem margem para queimar. E o que eu quero dizer com isso, competitividade? Eu quero dizer o seguinte: quando existe essa competição ali entre as empresas, entre marcas diferentes dentro do mesmo setor, dentro do mesmo segmento, elas simplesmente começam a fazer o quê? Começam a diminuir sua margem de lucro para tornar seus preços mais atrativos. E por isso essa competitividade, por isso que a empresa precisa ter a melhor margem de lucro líquido possível. E aqui a gente observa o que diante da automóvel? Começamos lá com uma margem de lucro líquida subindo, olha só, vinha subindo e agora vem caindo. Era 1,4%, depois foi para 5,2%, 3%, agora veio para 0,7% e 1,6%. Então teve uma queda e voltou aos patamares lá de 2020. A empresa precisa melhorar a sua margem líquida de lucro, ou seja, apesar de estar crescendo suas receitas, ela precisa de alguma forma rentabilizar melhor aqui para que ela tenha essa competitividade e consiga realmente crescer com saúde financeira. E aqui na parte de veículos pesados acontece a mesma coisa, olha só, as receitas vêm crescendo, o EBITDA também vem crescendo, depois deu uma queda aqui, uma queda forte na parte de veículos pesados, e a margem líquida também, nem se fala, foi subindo, dobrou a margem líquida de lucro e depois veio caindo. Então esse ponto é um ponto de atenção na empresa. Não quero falar aqui que a empresa é ruim, não estou falando isso, mas existem pontos de atenção, principalmente quando a gente está tratando de uma empresa em IPO. Eu achei muito interessante essa empresa, já vou falar para você qual é o meu ponto de vista, qual a minha opinião sobre ela, se eu vou colocar ela na minha carteira ou não. Aqui a parte de diretoria da empresa, você pode observar aqui que tem alguns diretores que não são quaisquer diretores, tá? A gente vê aqui que diretores com amplo know-how já no segmento, diretores ligados a várias marcas muito conhecidas, marcas de peso, então eles já possuem experiência. Essa empresa possui uma perspectiva de crescimento aqui, é interessante que a gente veja o mercado, se existe espaço no mercado para que ela cresça ou não. E aqui a gente vê sobre veículos leves, um baixo número de veículos leves por habitante, mostrando que a empresa tem muito a vender ainda se os habitantes começarem a comprar mais. E a gente sabe que conforme a população vai crescendo, e isso não tem como não acontecer, cada vez mais vai crescendo, a gente sabe que a população vai aumentando cada vez mais também a demanda por veículos. Então isso aqui deve se reajustar, mas hoje, se a gente comparar com outros países, por exemplo, como os Estados Unidos, a gente percebe que o Brasil ficou bem atrás. E na parte de veículos pesados, a frota de caminhões do Brasil é a quarta maior do mundo, mas a gente observa o quê? Observa que a idade média desses caminhões em outros países é bem menor, olha. Na França, 7,6 anos, na Holanda, 8 anos, Alemanha, 8 anos, aqui nos Estados Unidos, 11,6 anos. No Brasil, os caminhões acabam sendo muito velhos, realmente. A média é de 22 anos. Então, isso aqui acaba sendo ruim e bom ao mesmo tempo. Por quê? Porque logo a gente vai ter que ver uma troca, uma renovação dessas frotas, e é justamente o que eles falam aqui, ó, necessidade de renovação de frota, fazendo com que essa empresa se beneficie desse cenário. Além do agronegócio, que eles também vendem tratores, por exemplo, veículos pesados, maquinários como um todo. Aqui temos as máquinas agrícolas, ó, tem muito a crescer, já vem um crescimento forte. E a gente sabendo que o agronegócio vai crescendo cada vez mais, também muito por conta da maior população que não para de crescer, a gente sabe que esse setor, esse segmento aqui dentro da empresa também é um segmento muito promissor. E agora, o que esperar da automóvel? O que eu espero da automóvel? Como eu falei, já até queimei a largada, falei no começo do vídeo, a gente tem uma empresa que é de muito crescimento. Eu gostei pra caramba, achei muito interessante, é uma empresa de concessionárias, várias concessionárias de marca de peso, muito forte, uma potência realmente. Gostei bastante da tese da empresa, porém, quando a gente vai falar de uma empresa de crescimento, a gente está falando aí de empresa
que provavelmente vai ficar um pouco mais endividada. E é justamente isso que a gente já começa a ver aqui. Dívida líquida sobre EBITDA. No ano de 2023 era de 3,28 vezes. 2024 era de 3,48 vezes, subiu um pouco. Então já estamos falando de uma empresa que extrapola, ainda mais esse setor, que não é de energia elétrica, não é de saneamento e tudo mais, não tem aquela previsibilidade de ganhos. A gente precisa tomar um certo cuidado, porque essa empresa, na verdade, ela já está com um endividamento pouco alto. E quando a gente fala de taxa Selic podendo subir ainda mais, isso acaba me preocupando um pouco com relação a essa empresa. Será que ela vai passar bem? Será que ela vai passar mal diante dessa situação? De todo modo, a gente está falando de uma empresa com valor de mercado de 423 milhões de reais, então é uma microcap, menos de 1 bilhão de reais aí. Já tem uma boa liquidez média diária de quase 28 milhões de reais sendo negociados nela todos os dias, e tem 100% aí a long, o que é muito bom e garante aí a confiança do investidor. Afinal, também estamos falando da AMOB3, é uma ação ordinária, então isso aqui já é um ponto positivo também. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a ação está em 34 centavos, com uma queda acumulada de 27,66%. Tá, no ano. Isso porque chegou a bater lá mais de quase 50 centavos por ação, tá? Chegou a bater lá seus 50 centavos por ação. Tem essa queda e vai ser muito comum a gente ver, pelo menos por um bom tempo, esse cenário aí de muita volatilidade acerca dessa ação, até porque ela custa centavos, né? Com 340 reais você já compra um lote dessa empresa. Ela pode multiplicar realmente 2 vezes, 3 vezes, 5, 10 vezes, porque é uma empresa ainda bem recente, mas tem que tomar um certo cuidado, tá? Eu achei interessante a tese, como eu falei, a gente vê várias marcas aí, grandes nomes do mercado hoje envolvidas com a empresa, mas as minhas considerações são as seguintes: a tese da empresa gostei, achei muito interessante, fiquei tentado realmente a investir nela, porém estamos falando de uma empresa em IPO. Empresa em IPO eu particularmente não invisto, eu gostaria muito que ela se provasse realmente a que veio, mas uma coisa é a gente falar de uma empresa boa, uma empresa rentável, e outra coisa é a gente falar da ação dessa empresa. Nem todas as empresas aí boas, até mesmo empresas de setor perene, tem muita empresa assim que acaba não vingando, a sua ação acaba não vingando na bolsa de valores. Por isso que tem que tomar um certo cuidado, porque nem toda empresa boa acaba dando certo em bolsa de valores, principalmente quando a gente fala em IPO. A gente não tem um histórico nada bom aqui no Brasil de empresas que fizeram IPO. É uma ou outra que consegue já deslanchar logo de largada. E aí a gente tem também uma empresa com foco em crescimento, então tem essa questão do endividamento e o desafio que ela deve enfrentar aí com relação à taxa de juros, que deve aumentar ainda mais. Mas já me fale nos comentários, você tem a MOB3, você já comprou ela? Quantas ações dela você já comprou? Fala para mim nos comentários. Eu gostei bastante dela, talvez eu coloque uma posição nela futuramente, mas agora eu acho que eu vou ficar de fora, vou ainda aguardar. Também me fala nos comentários aí qual ação que você mais gostaria que eu analisasse, que eu vou trazer um vídeo da ação que for mais pedida, tá? A ação que for mais pedida nos comentários eu vou trazer aqui para você. Aliás, estou pensando em fazer uma série. O que você acha da gente tornar isso aqui uma série? Ações com potencial. E aí eu faço lá, eu coloco lá o vídeo 1, o vídeo 2, vídeo 3 e assim por diante dessa nossa série com várias ações com potencial analisadas aqui no canal. Se você curtiu, se inscreve no canal também, dá o like, compartilha o vídeo com mais pessoas e agora fica com esse vídeo aqui do meu lado, ó, que é um vídeo do Banco do Brasil que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba também.